significado de graça vai muito além do que apenas favor merecido. O significado de graça vai muito além da graça salvadora de Deus, de uma forma a nos salvar eternamente, a nossa salvação espiritual. A palavra graça, queridos, significa um favor livre e espontâneo, voluntário de Deus, não somente para nos salvar eternamente no espírito, como também nos salvar na alma e também no corpo. Graça, queridos, vai muito além disso. Graça vai muito além do favor imerecido. Graça é o dom de Deus. Graça é a provisão de Deus. Graça é o recurso de Deus para nós. Amém? Graça é um presente de Deus. Graça, queridos, sabe o que é? É a livre iniciativa de Deus em resgatar o homem, mas não somente isso, e capacitá-lo a andar com Ele. Amém? Por muito tempo, eu até aprendi um significado de graça, de que graça é o favor de Deus, graça é o Senhor me alcançando. Mas graça também é a capacitação de Deus em você, de você andar com Ele. Graça é a capacitação de Deus em você, de você fazer aquilo que você não poderia fazer por conta própria. Então esse negócio de eu não posso, eu não consigo, isso não é para um novo nascido, queridos. Um nascido de novo, querido, pode, a Bíblia diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque eu aprendi. E hoje você está recebendo da parte de Deus o que significa graça. E hoje você está entendendo que graça é a capacitação de Deus em você, de você agir, fazer coisas que você não poderia fazer por conta própria. Aleluia. Ah, eu não posso, pode. Ah, eu não sei, sabe? Confia, tenha fé. Haja, queridos, com fé, haja com confiança no Senhor. Eu gostei do que eu coloquei aqui, ó, livre iniciativa de Deus em resgatar o homem e capacitá-lo a andar com Ele. Deus não apenas alcançou você, Deus também, através da graça, capacita você a andar com Ele. Ah, eu sou um pobre, miserável, cego e nu. Eu sou um vermezinho de Jacó. Eu não sou nada, eu não posso. Não é isso que Deus faz. Deus, ele age em graça com você para fazer você erguer a cabeça e andar com Ele. Quem anda com Deus não anda de cabeça baixa. Quem anda com Deus sabe quem é, irmãos. Amém? Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi eleito por Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi favorecido por Deus. Você foi suprido por Deus. Você foi presenteado por Deus. Você foi prosperado por Deus. Você foi curado por Deus. Você foi justificado por Deus. Você foi amado por Deus. Você foi resgatado por Deus. Você foi regenerado por Deus. Você foi enriquecido por Deus. Você foi alcançado por Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Graça é Deus nos alcançando. Deus resolveu, queridos, alcançar a mim e você, alcançar você. Aleluia! Graça é quando Deus te capacita, queridos, quando que Deus te supre, te enche dos recursos dos céus para você fazer aquilo que você não poderia fazer por conta própria. Amém? Aleluia. A graça não é, queridos, não é o resultado de obras. Pelo contrário, as boas obras são o resultado da graça. Amém? Você entende isso? Tem muitas pessoas querendo alcançar a graça de Deus através de boas obras, mas não é esse o caminho. Na verdade, queridos, porque você foi alcançado com a graça de Deus, ou porque a graça de Deus te alcançou, você é capacitado a agir com boas obras. Se não fosse a graça, não seria bom, não seria coisa boa, irmãos, amém? Glória a Deus, você está animado com isso? Você se anima com a palavra de Deus? A palavra de Deus saindo da sua boca e saindo da boca dele continua sendo a palavra de Deus. Aleluia, então lance a palavra de Deus da sua boca, a palavra da fé. Aleluia, amém.
Glória a Deus, né? É bênção de Deus, não é verdade, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 4 em diante. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 4 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Você abriu lá. Todos têm Bíblia, queridos? Você tem Bíblia aí? Se alguém não tiver, nós temos ali para emprestar. Quer dizer, eu acho que não tem mais. Mas então senta do lado de alguém que tem aí, queridos. É importante você acompanhar a palavra. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Glória a Deus, amém? Você achou aí? Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha só, irmãos, por causa do grande amor com que nos amou. Deus amou você com grande amor. Deus ama você com grande amor. Talvez você não está sendo tão amado por algumas pessoas, mas saiba que alguém amou você com amor tão grande que nenhum homem ou mulher na face da terra pode amar você. Querido, se você for bem resolvido com o amor de Deus, na intimidade com Ele, com quem Ele é, com quem o Espírito Santo é dentro de você, você não vai se importar tanto com o que os outros pensam a seu respeito. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque quando você sabe o que Deus pensa a seu respeito, quando você sabe quem Deus é e o que Ele tem para você, e quem você agora é em Deus, queridos, você está resolvido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, queridos, é importante nós sabermos disso. E Deus, Ele nos alcançou. A graça de um Deus poderoso, queridos, o favor de um Deus poderoso, a livre iniciativa de Deus, o ato voluntário de Deus, o favor de Deus, a espontaneidade de Deus em nos alcançar, chegou até nós para fazer coisas em nossa vida. Não foi para que nós ficássemos da mesma maneira, foi para nos resgatar, foi para nos transformar, foi para nos libertar, foi para nos alegrar, foi para nos curar. Aleluia, amém? Veja bem, queridos, diz assim então: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só, irmãos, nós estávamos mortos antes de Cristo, mas Deus resolveu nos resgatar. Amém? Deus resolveu resgatar a mim e você. Deus resolveu nos tirar de lá. Deus resolveu tirar você de lá. Deus resolveu tirar você de lá. Deus resolveu tirar você de lá. Não volta para lá. Não ame aquele lugar. Não tenha saudade daquele lugar. Deus resolveu nos tirar de lá. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A palavra salvação, queridos, no original, não significa somente a salvação do Espírito. A palavra salvação, queridos, no original significa muito mais do que isso. Significa, queridos, tudo aquilo que nós precisamos, não somente no nosso espírito, mas na alma e também no corpo. Tem muita gente que pensa assim: tudo bem, aceitei Jesus, confessei Jesus, me arrependi, estou em Cristo, não importa o que aconteça nessa terra, quando Jesus voltar eu vou ter um cantinho lá no céu. O que importa é que eu vou ter um cantinho lá no céu. O que passa aqui não importa. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: se você acha que não importa, eu quero dizer para você que para Deus importa.
Deus não enviou Jesus à terra apenas para você ser salvo eternamente. Deus enviou Jesus à terra, queridos, para te levar novamente para o paraíso. Para te levar novamente ao jardim, novamente ao lugar de delícias. Queridos, e esse lugar não é somente lá, mas começa aqui. Sabe, querido, esse lugar em que Deus resolveu nos levar de volta, queridos, começa aqui. Ah, não, eu posso viver uma vida miserável aqui, uma vida pobre, miserável, uma vida medíocre, importa que eu esteja lá na glória. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, de fato importa que nós estejamos na glória, mas para Deus, que é Pai e ama seus filhos, importa que os seus filhos passem e tenham uma boa jornada nessa terra. Curado e sarado, provido, suprido, alegres, felizes, justificados, sem condenação, aleluia, amém, restituídos, transformados. Quando o diabo vir querer acusar você e falar assim, não tem jeito não, isso aqui é uma consequência, não, queridos, você vai se levantar e vai falar assim, não, eu me levanto por dentro, eu frutifico no Espírito e vivo os céus que tem dentro de mim aqui na terra. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de nós, ele veio de Maracuia, morar. Querido, morada não é passeio, o Espírito Santo não veio passear dentro de você. Porque tu sabe que quem vem passear não traz tudo, né? Abre um parênteses agora, né? Tem gente que diz que quando a sogra vem passear é bom que não traga tudo. Estou brincando, irmãos, a sogra é uma bênção. Amém? A sogra é uma bênção. Só para descontrair. Mas, queridos, quando você vem morar, você traz o que você tem, irmãos. Você traz tudo. É verdade ou não é? Quando você faz uma mudança de residência, você leva o que você tem. Ou aquilo que é importante, ou aquilo que fará a diferença, ou aquilo que vai somar, amém? Você vai levar aquilo que vai fazer com que você não tenha falta daquilo onde você vai, amém? O Espírito Santo veio fazer morada, ele mora dentro de mim e de você. Então tudo aquilo que é do céu e que é necessário está junto com o Espírito Santo dentro de você. Então quando o Espírito Santo veio morar dentro de você, os céus veio morar dentro de você. Amém? E isso é graça. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vos enviarei outro como eu, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca deixará você sozinho, você nunca estará sozinho. Queridos, nós precisamos ter consciência da presença operosa do Espírito dentro de nós. Nós precisamos ter consciência da presença voluntária, amém? Do Espírito dentro de nós. Nós precisamos ter consciência, queridos, da presença desejosa do Espírito de operar através de nós. Porque se eu não tenho consciência disso, eu levo aquela vida assim, eu sou guiado pela circunstância, pelo que é aparente, mas quando eu tenho consciência do céu dentro de mim, do Espírito, aí, queridos, eu vou transformar o ambiente. Não é o ambiente que vai me transformar, é eu que vou transformar o ambiente. Através do Espírito, de uma consciência de quem Deus é dentro de você. Aleluia. Amém. E nós estamos aqui, versículo 5, né? Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Ai, me ressuscita. Tem gente cantando ressuscita-me. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, você não está mais morto. Só se ressuscita o que está morto. A Bíblia está dizendo aqui que em Cristo nós fomos ressuscitados com Ele. Nós já fomos ressuscitados. O seu corpo, né, você está aqui, amém? Mas espiritualmente você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Você está lá, queridos. Amém. Assim como Jesus está aqui através de mim e você, da igreja, que é o corpo. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, amém?
Mas nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Jesus, e ele fala também que ali eu estou no meio deles, amém? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Por quê? Porque o corpo está ali, e o corpo é Jesus. Eita glória, amém? Tem muita gente querendo ver Jesus pessoalmente, né? Ô Jesus, passa aqui esse rio Uruguai andando, e vem aqui me alcançar. Mas queridos, nós, a igreja, como corpo de Cristo, somos aqueles que vamos agir, ser Jesus na vida de alguém, ser Jesus nessa terra. A mesma verdade de que Jesus está à destra de Deus, amém? E Ele está agora aqui conosco, queridos. A mesma verdade a Bíblia diz no versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou, é passado, presente ou futuro? É passado. Se você entregou a sua vida para Jesus, você já foi ressuscitado. Só se ressuscita quem está morto. E se foi ressuscitado, não está mais morto, está vivo. E quem está vivo não deve agir como morto, deve agir como vivo. As mulheres, os discípulos foram lá à tumba, né? Encontraram a tumba vazia e os anjos falaram assim: por que procurais aqui, dentre os mortos, no lugar de mortos, aquele que está vivo? Queridos, quem está vivo não fica em lugar de morto. Quem está vivo faz coisa de vivo. Vamos continuando ali, aí junta, versículo 6, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, verso 6, diz: juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, Cristo já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos lá espiritualmente. Mas você já ouviu a expressão corpo presente? Tem gente que é assim. Às vezes está de corpo presente, por exemplo. O corpo está num lugar, mas a cabeça, a mente está em outro lugar. Aqui não tem ninguém assim agora, né, irmãos? Amém? Mas tem gente o seguinte, irmãos, espiritualmente já está sentado com Cristo nas regiões celestiais, mas a alma está aqui, nesse nível aqui, terreno, natural. Quando eu vou viver as coisas celestiais, quando eu vou viver as capacitações celestiais, quando eu vou viver aquilo que Deus já conquistou para mim, quando eu entender, quando eu levar a minha alma para onde eu verdadeiramente estou. Mas pastor, não, é isso, queridos. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz, queridos, que não há limites. Quando você entende quem você é, onde você está em Deus, a nossa vida é pela fé. O Espírito Santo habita dentro de nós, queridos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Espírito Santo, que é Deus, está dentro de você, quando você se deparar com alguma coisa, é o Espírito Santo que está diante desta coisa. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender isso, queridos. Não tem como. Amém? Você está animado com isso? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, olha só, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Queridos, existe uma graça rica. Amém? Que Deus tem a suprema graça de Deus deve ser demonstrada, deve ser vivida. Amém? Agora, eu só posso viver esta suprema graça se eu entender o que ela significa e realmente agir em fé. Aleluia. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, é o favor de Deus, é a livre e voluntária atitude, iniciativa de Deus, amém? Em nossa direção. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, olha só,
Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, eu quero dizer uma coisa: você foi criado para frutificar, para andar em boas obras. As boas obras é uma consequência da sua nova natureza. Amém? Você só pode praticar boas obras porque você foi alcançado pela graça de Deus. Amém, 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 queridos? Você está animado aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Graça de um Deus poderoso, uma graça espetacular nos alcançou. Eu quero meditar com você sobre a graça de um Deus poderoso, na passagem de Lucas capítulo 15, verso 11. Essa passagem de Lucas, capítulo 15, verso 11, vai falar sobre uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. A parábola do filho pródigo, amém? Queridos, essa passagem ela é tão conhecida, não somente no meio cristão, no meio religioso, como até no meio secular também. Muitos conhecem. Muitos homens famosos escreveram, comentaram, usaram a passagem desta parábola do filho pródigo para falar grandes coisas. Inclusive, um muito famoso escritor chamado Shakespeare fez também menção desse conceito e também dessa parábola do filho pródigo. E sabe, queridos, nós vamos perceber nessa parábola do filho pródigo que isso aqui nada mais é do que a graça de um Deus poderoso. É a graça de Deus alcançando o homem. Amém? Você está animado para ler essa parábola aqui comigo? Vamos ler, eu vou ler ela inteira, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela, contextualizando para o que nós estamos falando, amém? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto
e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, pois o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Aqui, queridos, a parábola do filho pródigo. Jesus está falando aqui. Eu quero contextualizar isso aqui para você, irmãos. Jesus estava falando aqui para os judeus. Jesus veio para os seus e os seus não os receberam. Sabe, queridos, você vai entender o seguinte, que o pai aqui é o papel de Deus. Amém? O filho mais novo, ou o filho mais moço, ou o filho que pegou a sua herança e foi embora, eram os pecadores. Amém? E o filho mais velho aqui estava sendo representado pelo povo mesmo, o judeu, o povo de Israel, a nação que era o irmão mais velho, aqueles que estavam, amém? Contextualmente falando, dentro daquela época, e Jesus estava falando para eles. E aqui, queridos, o que Jesus estava falando, que a graça de Deus era manifesta para todos os homens e não somente para alguns. A parábola do filho pródigo é uma continuação. Se você for para o capítulo 15, verso 1, olha só que interessante, irmãos. Vamos contextualizar esta parábola também. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Perceba que Jesus está aqui no meio de publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus, os religiosos da época, começam a murmurar contra Jesus, porque Jesus está no meio dos pecadores. Você percebeu ali? E depois dessa parte aqui, queridos, eu não vou ler, mas só para você entender, Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E aí ele começa: olha, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, uma vai embora e tal. Você conhece essa passagem? Aí ele diz assim: a ovelha vai embora, você vai buscar. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, só nessa parte aqui para você entender. Queridos, uma ovelha longe do rebanho, uma ovelha longe da proteção do pastor das ovelhas, ela praticamente, ela está correndo uma sentença de morte, ela está praticamente condenada à morte. Por quê, queridos? Porque uma ovelha é um prato cheio para o predador. Existiam leões, lobos, existiam ursos, existiam feras que se alimentavam das ovelhas. Hienas, raposas, amém? Ovelha, queridos, e aí o que ele está falando assim, olha, a ovelha longe, ela praticamente está morta. Mas quando ela é resgatada, ela é ressuscitada. Ela revive agora, porque o pastor alcançou ela. Amém? Você está comigo? Olha só o que diz na última parte do versículo ali. Do versículo, capítulo 15 de Lucas. Versículo
Eu vou ler a parábola inteira, pode ser, irmãos? Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Por quê, queridos? Porque quando as ovelhas estão reunidas, elas estão mais protegidas. Uma ovelha sozinha, ela está vulnerável, amém? Aí ele diz assim: achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7, digo-vos, porém, olha só, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, olha só do que ele está falando aqui. Ele não está falando de ovelha, ele está usando a figura da ovelha, mas ele está falando aqui da graça de Deus, o favor de Deus para alcançar o homem. Olha só o que diz ali: digo-vos, porém, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Agora, essa aqui é a parábola da ovelha. E aí, se você pegar aqui, irmãos, junto para do filho pródigo, você vai ver que lá no final, ele falou assim: olha, vamos fazer uma festa pelo meu filho que voltou. Estava morto e ressurgiu, amém? Olha só a parábola da dracma perdida, é a mesma coisa, queridos, está falando sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus, sobre o ato voluntário de Deus. Ele diz assim, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha só no versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Ele não está falando de ovelha, ele não está falando de dracma, ele está usando a ovelha, usando a dracma para comunicar, para expressar, para mostrar a graça de Deus. Por quê? Porque no capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 15 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus estava com os pecadores, publicanos, e os religiosos estavam murmurando, criticando, não estavam aceitando. Sabe quem eram os religiosos? O irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Por que Jesus falou? Aí ele começa, quando ele viu que os religiosos estavam querendo murmurar: não, peraí, não, nós somos o povo escolhido, nós somos os mais velhos, nós vivemos aqui todos esse tempo, não infringimos uma lei. Lembra que fala ali na parábola do filho pródigo? Amém? Não infringimos uma lei. E aí vem ele, gastou tudo, queridos. Esse outro irmão é o seguinte, irmãos, estava perdido. Um dia tinha uma posição, um dia estava no jardim, um dia tinha tudo na casa do pai, um dia tinha todo o recurso do pai, um dia tinha a proteção do pai, resolveu pegar a sua herança e se mandar e gastar tudo. Passou fome lá, reconheceu que não tinha nada, mas, queridos, ele reconheceu que não tinha. E aí, quando reconhece, se humilha, vai diante do pai e se arrepende. Amém? E aí, quando faz isso, queridos, existe uma graça, um favor, existe uma disposição de Deus. Muitas vezes existe mais disposição em Deus do que nos homens. Amém? Na dracma é a mesma coisa, ele diz: a festa. Ele diz assim: vocês deveriam estar fazendo festa agora, porque agora o evangelho está sendo aberto aos gentios. Vocês deveriam estar fazendo uma festa agora, porque agora eu estou aqui para levar salvação aos pecadores, levar salvação aos publicanos, levar salvação a todos os homens. Enquanto isso, os religiosos estavam lá com ciúme, não querendo que Jesus levasse as boas novas, a palavra, para aqueles homens, achando que aqueles homens eram indignos. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: o seu papel não é o papel do irmão mais velho. O seu papel é o papel, queridos, de Deus mesmo, queridos, de receber, de fazer festa. Se Deus faz festa, se os céus faz festa, se os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende, a igreja deve fazer festa também. Por quê? Porque essa é a graça de Deus. Graça é o favor imerecido. Você não tem a proteção de Deus porque você está fazendo alguma... Não, queridos, é porque a graça te alcançou.
Amém? A graça alcançou você. Você não é melhor do que ninguém. Os dois são filhos. Amém? Existem dois tipos de filhos, queridos. O diligente e o negligente. O diligente é aquele, queridos, que está ali com humildade, cumprindo a vontade do Pai, amando e seguindo a vontade do Pai. O negligente é aquele que não está nem aí com nada. Só pensa nele mesmo. Negligente, negligencia tudo. Agora olha só que interessante, no versículo, se nós formos ver, no versículo 24, amém? Olha só. No versículo 24, do capítulo 15, na parábola do filho pródigo, Jesus fala assim, porque este meu filho estava morto. Lembra da ovelha? Sozinha, já era para ela. Esse meu filho estava morto, mas reviveu. Aí ele puxa novamente a parábola da ovelha. Aí ele fala assim, estava perdido. Lembra da dracma? Estava perdida, mas foi achada. Amém? No versículo aqui, e começaram a regozijar-se. Isso aqui está falando de graça. Repita-se comigo, de graça. Está falando de graça. A graça de Deus. Graça significa perdão. Repita assim comigo, graça significa perdão. Graça, queridos, significa perdão. Deus resolveu perdoar-nos. Deus resolveu nos perdoar livre, espontaneamente. Deus resolveu nos alcançar de uma forma livre, favorecer-nos, queridos, de uma forma voluntária, espontânea. E o perdão é assim. Amém, queridos? Você está comigo? O perdão é assim. Deus perdoa, mas muitas vezes o irmão mais velho não quer perdoar. Deus perdoa, mas às vezes o homem não quer perdoar. E Jesus está nos ensinando aqui, você tem que fazer festa, você tem que perdoar, porque perdão faz parte da graça de Deus. Porque um dia Deus precisou nos perdoar. Senão não estávamos aqui, queridos. Nós queremos o perdão de Deus, mas muitas vezes não queremos agir com perdão com as pessoas. E aqui, queridos, graça é perdão. E nós vimos na parábola do filho pródigo aqui, Deus perdoando. Você percebe que a graça alcançou aquele homem. A graça está disponível, amém? Nunca foi vontade do pai que o filho fosse embora, mas o filho resolveu ir embora. Não é verdade? Gastou tudo, mas quando o filho caiu em si, e ele houve arrependimento. Houve arrependimento, queridos. Você percebe ali na parábola? Diz assim, no versículo 17, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei. Ele disse assim, eu vou ter uma atitude, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei. Eu me arrependo, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe, queridos, ele se arrependeu, ele confessou com arrependimento e a graça foi em direção a ele como um imã, assim, Sabe? Quando há arrependimento e confissão, a graça faz assim, e alcança. O filho pródigo, ele confessou arrependido, irmãos. A Bíblia diz, sabe o quê? A graça, ela vai com velocidade. A Bíblia diz que o pai foi correndo. A Bíblia diz que o filho estava indo em direção. Mas o pai, a Bíblia diz que foi correndo em direção ao filho. Correndo. Correndo. Amém? A graça corre ao teu favor. Olha só. Aí diz assim no versículo 20. Levantou-se e foi para seu pai. Vinha com ele, vinha ele de longe, vinha ele longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Correndo o abraçou e o beijou. É isso que a graça faz conosco. Quando nós confessamos, se arrependemos, ela corre, nos abraça e nos beija. E nós devemos agir com essa mesma graça com o nosso próximo. Porque Deus age assim. Amém? É correr em direção, abraçar e beijar. Não é correr ao contrário, né? Amém? É correr em direção.
abraçou e o beijou. Aí ali ele começa agora e restaura aquele filho. Amém, queridos? A graça de Deus é isso. É a livre iniciativa de Deus em resgatar o homem e capacitá-lo a andar com Ele. Deus capacita você a andar com Ele. Deus capacita você a usufruir dos benefícios de Deus. Deus capacita você, queridos, a ter uma vida abençoada. Graça é perdão, amém? Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Você está sendo abençoado? Atos 3, 19. Sabe, queridos, não existe conversão sem arrependimento. Ainda que exista confissão sem arrependimento. Eu vou repetir, hein? Eu falei Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Não existe conversão sem arrependimento. Ainda que exista confissão sem arrependimento. Tem muita gente convencida e menos convertida. Agora, quando há arrependimento, há conversão. Conversão é mudança de direção. Eu estava indo para lá, para a direita. Não, eu estava indo para a esquerda e eu vou para a direita. Amém? Vou falar de novo. Eu estava indo para o norte e estou indo para o sul. Eu mudo a direção. Eu estava indo para... Amém, queridos? Eu estava indo para trás, estou indo para frente. Eu estava indo para baixo, agora estou indo para cima. Conversão. Ah, não, eu sou convertido. Mas não mudou de vida, não mudou nada. Anda fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas, andando do mesmo jeito. Conversão é mudança de vida. Graça é perdão. Amém? Eu falei 3,19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, ou perdoados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém? O arrependimento genuíno vai necessariamente provocar uma conversão. Algumas pessoas podem se arrepender momentaneamente, mas não se converter. Na hora se arrepende, daqui a pouco continua vivendo do mesmo jeito, não se converte. Mas quando é um arrependimento genuíno, por isso que a Bíblia diz aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem perdoados os vossos pecados. Amém, queridos? Então, e o perdão, queridos, faz parte da graça de Deus. Assim como Deus nos alcançou com perdão, nós devemos alcançar outras perdoando também. Amém? Não exija das outras pessoas aquilo que Deus não exigiu de você. Eu vou repetir, queridos. Não exija das outras pessoas aquilo que Deus não exigiu de você. Muitas vezes, sabe, queridos, nós não podemos exigir uma perfeição em outra pessoa, da qual eu não tenho. Amém? Aleluia. Vamos avançar. Graça também significa ajuda. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. A graça também significa ajuda. Queridos, eu estou falando dos atributos de que Deus age juntamente conosco, através da graça de Deus, mas também entendendo que agora nós temos uma nova natureza, agora nós temos a natureza de Deus, então nós devemos agir como o nosso Pai age. Se Deus age em graça, nós agora temos o DNA de Deus, devemos agir em graça. Se Deus perdoa, nós devemos perdoar. Se Deus ajuda, logo nós devemos ajudar. Eu falei Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 16.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Olha só a parte final do versículo. E acharmos graça, para quê? Para que essa graça? Acharmos a graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça para ajuda. A graça que nos ajuda. Sabe onde é que está a graça que nos ajuda? Sabe onde é que está a nossa ajuda? Sabe onde é que está o nosso socorro? Está no trono. Amém? Está no trono. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O trono de Deus é um trono de graça, de favor ilimitado, de voluntariedade, de espontaneidade de Deus para com os homens. Amém? Eu amo a palavra de Deus. Então, graça significa ajuda. Deus fez isso conosco. E nós também podemos nos chegar e saber que existe graça à disposição de nós. Amém? A graça também significa tempo. Mas o que tem a ver graça com tempo? O tempo é uma graça de Deus. O tempo é um favor de Deus. O tempo é um benefício de Deus. O tempo é um recurso de Deus. O tempo é um presente de Deus. O tempo é um dom de Deus. O tempo é o que Deus deu para você. O tempo é o que Deus deu para o homem se arrepender. O tempo é o que Deus dá para o homem fazer a coisa certa. O tempo é o que Deus dá para o homem para andar por caminhos bons e retos. O tempo é o que Deus dá para o homem para usufruir das riquezas de Deus. Graça é tempo. Amém? Glória a Deus. Amém? Oh, glória! Abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. 2 Coríntios 6, 1. Aí em 2018, eu não consegui fazer algumas coisas. Você está entrando em 2019, você tem um ano inteiro pela frente agora. Mas sabe, queridos, o tempo, queridos, perceba uma coisa, essa graça de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, amém? A Bíblia diz que o sol brilha para todos, bons e maus, brilha para todos. O tempo, esta graça, também ela é dada de igual proporção para todos. Agora a diferença vai ser como nós temos lidado, cada um tem lidado com o tempo, com essa graça. O problema não está na graça, o problema está na maneira, o que eu estou fazendo com a graça que eu tenho recebido de Deus. Amém? Então, seja grato e haja com sabedoria com esta graça. Eu falei 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2, é isso? E nós, na qualidade de cooperadores, repita assim comigo, eu sou um cooperador. Amém. Nós não fomos chamados para ser apenas um recebedor, um usufruidor, um espectador. Não. Nós somos chamados para ser um cooperador. Está escrito isso aí? E nós quem, queridos? É nós mesmos. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Repita assim, estou no tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade não vai ser amanhã, é hoje. O tempo da oportunidade não vai ser no passado, porque já passou. O tempo que passou, acabou. Amém? Aí diz assim, ó. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eu gosto dessa palavra, irmãos. Eu gosto quando ela diz assim também, ó.
exortamos uns aos outros, né? Também vos exortamos para que não recebais a graça de Deus em vão. Queridos, nós somos agraciados por Deus o tempo todo. Nós fomos alcançados por Deus por essa graça. Queridos, nós não devemos receber essa graça em vão, ou agir de forma vã com a graça que Deus tem dado para nós. E uma das facetas, né, da graça de Deus, nós estamos falando aqui sobre tempo. Não desperdice seu tempo. Valorize esta graça. A Bíblia diz assim, irmãos: eu te ouvi no tempo da oportunidade. E, queridos, essa é a graça da oportunidade, é o tempo da oportunidade. Eis agora o dia da salvação, o tempo sobre modo oportuno, é hoje. Repita assim comigo, é hoje. Tem muita gente que gosta de deixar para amanhã. Amanhã, se não deu hoje, amanhã vai dar. Tudo bem, queridos, mas o que você está fazendo para que dê hoje? Quando eu faço tudo o que eu posso para que aconteça hoje, não tem problema. Pode acontecer amanhã. Mas sabe, queridos, nós fizemos a nossa parte. O que é possível, o que é impossível é a parte de Deus. Amém? Existe uma graça e o tempo é uma graça. O tempo não volta. O tempo não volta. Amém? Então valorize o tempo, o seu tempo. Glória a Deus. Agora, irmãos, tem uma atitude que atrai a graça de Deus. Tem uma atitude que age como um imã da graça de Deus. É uma atitude extraordinária, querido. É um segredo dos céus revelado na terra através da palavra de Deus. Amém? Existe uma atitude que atrai a graça como um imã, queridos. Quantos querem, assim, uma graça abundante na sua vida? Quantos querem? Você quer saber qual que é essa atitude? Quantos querem saber aí? Levante a mão. Repita assim comigo: humildade. Aleluia. Isso mesmo, abra comigo a sua Bíblia lá em Tiago 4,6. Tiago 4,6. Aleluia. Você está sendo abençoado aí, queridos? Glória a Deus. Tiago 4,6 diz assim, irmãos. Eu vou ler também. Eu vou ler desde o versículo 1, amém, queridos? Pode ser? Eu amo essa palavra. É oportunidade, né? Tiago, capítulo 4, verso 1. Você está animado aí? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ai, dos demônios, pastor. Os demônios não param de me atormentar. Os demônios não param de atribular aqui o meu cônjuge, de atribular o meu pai, minha mãe, meus filhos. Os demônios não param aí de fazer bagunça. De onde vêm essas guerras? Ele vai responder aqui, ó, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele diz no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Em vossos prazeres. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Versículo 6 agora, irmãos. Antes Ele dá maior graça. Pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Olha que interessante, queridos. Antes, ele dá maior graça ao que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Queridos, um imã da graça de Deus é a humildade. Humildade para reconhecer que você não sabe tudo.
uma humildade para reconhecer que você precisa de Deus, uma humildade para você reconhecer que você precisa do seu irmão, uma humildade para você reconhecer que você não é mais santo do que o seu irmão, uma humildade para você reconhecer que você não é melhor do que o seu irmão. Tudo isso vai nos fazer, queridos, abundar em graça, porque a graça se manifesta na humildade, e a sabedoria é revelada, amém, através da graça de Deus. Glória a Deus, amém? Então a graça, queridos, é a capacitação divina para vivermos de forma sóbria, justa e piedosamente. Para nós finalizarmos, vamos lá? Tito, capítulo 2, versículo 11. Um pouquinho antes aí, né? Tito é depois de 2 Timóteo, amém, queridos? Capítulo 2, versículo 11. Ah, mas eu não consigo viver sóbria. Existe uma graça que faz você conseguir. Está disponível, basta você querer. Amém? Tito capítulo 2, verso 11 em diante. Até o 14. Você achou ali? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando ou educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Não é só lá no céu não, é agora. É para você viver aqui. Tem gente que só quer viver a justiça no céu, né? Não, queridos, é para viver aqui, viver uma vida, vivamos no presente século. Vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Versículo 15, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Esta graça então é uma capacitação divina para nós vivermos de uma vida sóbria, justa e piedosamente. Amém? E piedosa. Aleluia. Amém, queridos? Aí agora, queridos, você não precisa abrir, lá em 2 Coríntios 12, 9, a Bíblia diz assim, a minha graça te basta. Amém? Se coloque de pé. Mas eu não posso, pastor, eu não consigo, eu não sei, eu não sou, né? Aí a Bíblia diz assim, a minha graça te basta.